acho que tá todo mundo ouvindo já. Então, primeiro eu comecei a fazer, assim, essa divisão e tudo mais, essa porcentagem de outros livros. Certo. Depois eu virei assim, deixa eu pegar do meu livro para ver se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Né? Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Não vou deixar mais. Tá. O Em Busca do Sol, quando eu lancei, quando eu escrevi, eu ainda não tinha, assim... por mais que eu pesquisar alguma coisa sobre escrita criativa, tentando alguma técnica e tudo mais, eu não tinha nenhuma base, principalmente em relação a isso. Lancei um livro em maio, fiz o curso com você em acho que junho ou julho, né? Aí eu peguei o Em Busca do Sol e fui realmente olhar e tá assim, cravado. Eu até me surpreendi. Deixa eu pegar o meu. Cadê? Joga a tua câmera aqui, não tá? No trás do Ju? Não tá. Peraí, eu ponho a minha aqui, um minuto. Deixa eu ver. Tava aqui, aqui, ó. Tirei, tava atrás do Ju aqui, Manu. Ó. Na caixinha. Peraí, não vai. Você acha que essa semana eu não olhei pra ele e me deu uma vontadinha de pegar os porque eu nunca peguei. Lá, eu lembro que no curso você pediu pra eu olhar, é tão difícil, né? A pessoa já tá com o livro publicado, aí você abre. O meu publicado eu abri e falei, ai, tá errado. Abri o outro e falei, ai, a palavra errada. Ui. Eu também aconteceu isso comigo, porque algumas escolas aqui de Juiz de Fora adotaram o livro, e teve um dia que eu tava, né, fui na escola, fui convidada e tudo mais, aí conversando com as crianças, depois fizeram aquela filinha, deu autógrafo para todos. Um dos primeiros da fila já pegou, sentou no cantinho, mas foi assim, lendo, depois ele chegou perto de mim e falou assim, tia, tem um erro no seu livro. Aquilo, tipo, segue, né, sumiu. Conta, garota! Até nessa sua edição tem o erro, agora eu tive que reimprimir, então eu já consertei. Mas eu fiquei doida, assim. Então, eu não sei se vai bater com você, até porque eu fiz botar a capa em cima dessa segunda reimpressão. Eu tô... Tá pro Facebook, tá me vendo? Com a minha capinha do livro da Manu? Tá. Tá onde tá, Manu? Então, eu até procurei, que eu tenho só alguns exemplares desse primeiro, porque, graças a Deus, esgotou. Eu fiz desse segundo, os meus 10%, tá na página 11.8, né, no caso. Você mudou a diagramação ou você só arrumou a palavra e reimprimiu? Praticamente só troquei palavra e reimprimi. Aqui o meu começa na página 7. Não lembro esse. Tá, eu não tenho, não, 9. Depois de um dia ensolarado. Não vai dar tão certo. Não tem problema, me conta o teu, aonde deu. Porque o importante é que você conseguiu achar aí nessa diagramação. Então provavelmente nessa aqui também tá. É só no número de caderno, alguma coisa assim. Nos 10%, os 10%. O Sol, ele tá falando com a Lu, né? Então ele chega e tal, conversa, se apresenta, né? Fala a Lu, né? Pergunta ela, o que tá fazendo aqui nessa hora? Nos 25% é a hora que ele fala que ele vai sumir, e a Lu fala, eu acho que é só uma pegadinha, vamos esperar, o que vai acontecer, e aí, tipo, o mundo fica daquele jeito. Os 50% já é o Sol escondido, conversando com as duas nuvens e explicando como é que era antigamente, né? Que ele era um deus, que ele era adorado, aquela coisa toda. Nos 75% já é os amigos nuvem, lua, indo atrás do Sol na Antártida. E nos 90% já é todo mundo lá e na página exata, que é na página... deu 50.2, então na página 50, o Sol vira e fala, né, vocês têm razão, eu realmente sou importante, então assim, ele chega à conclusão, né, que ele realmente é importante e tal. Só que o que eu queria falar é o seguinte, a minha felicidade por esse primeiro livro tá ok, e a minha decepção do meu segundo livro, eu já tenho estudado algumas coisas, não tá tão ok assim. É aquele que a gente conversou da última vez? Os 10% deu certo, que foi ela terminar de se apresentar, apresentou a mãe e a vizinha.
os 25% que eu imaginei que seria ela decidindo passar. Eu acho que o segundo você não conhece ainda, né? Eu tentei que te mandar. Tá. Não mandei, né? Não. No segundo, ela resolve passar o aniversário dela passar o dia, né? No zoológico, que era o que ela mais gostava e tal, não bateu a página. Mas nos 50% bateu, a meu ver, né? Que ela já no zoológico e a tia, que ela não via há muitos anos, a tia vem. Né? E é essa tia que dá para ela de presente a sapatilha, que ela acha que é a sapatilha mágica. Não sei se alguém já está online. Eu né? vi A menina da sapatilha vermelha. Os 75% justamente a história a menina ela é tímida, calada, ela triste, porque ela é gordinha, ela usa óculos, ela é negra, então ela tem, assim, às vezes, todos os estereótipos que uma pessoa dentro de um colégio, uma criança dentro de um colégio sofre bullying, né? Não sei se eu falei a palavra correta de estereótipo, mas é o que a gente vê, né? Assim, as causas de um possível bullying. E ela ganha uma sapatilha vermelha e, como ela fica muito feliz com aquele presente, no dia seguinte ela sai de casa sorrindo. E todo mundo, nossa, que menina linda, tá sorrindo, aquela coisa toda. Com o passar do dia, ela acha que a sapatilha é mágica, porque todo mundo tá elogiando ela, tá rindo pra ela e tal, né? Essa coisa toda. E aí, nos 75% aqui, ela acha que a sapatilha realmente é mágica, né? Ela descobre assim, que ela é mágica. E nos 90% ela descobre que não, realmente a sapatilha não é mágica, que a magia está dentro dela. Então, assim, eu achei que nesse ponto não bateu, assim, só mesmo, né? Os meus 25% eu dei uma escorregada aqui. O que você achou que não bateu? É só a página, uma pra lá? Ou uma pra cá? É isso? Mas eu acho que talvez seja por causa da ilustração interferindo. Pode ser, eu pensei até em pegar o texto mesmo e tentar fazer a divisão só textual, né? Para ver se realmente vai bater. Porque as imagens interferiram, pode ser que seja isso, ou então foi falha minha. Não tem falha. Às vezes um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Às vezes também tem isso. Às vezes você põe no texto e a ilustração está contando. Ou só vai para o 26, 27, tudo bem. Não tem, sabe? Só seria diferente se tivesse, não tivesse, se tivesse, não sei. É até difícil de falar se não tivesse, que é difícil não ter a história. Todos quando narrando o filme, tinha, então, aí acontece tal coisa. Aí depois, sempre tem. É difícil não ter, porque é causa e consequência. Aconteceu uma coisa, aí depois aconteceu outra. Aí então, ela entendeu outra coisa. E aí no fim ela percebeu que, já estamos resumindo, igual, né, dá para contar o livro só pelos percentuais, né, dá para também fazer em 5 frases. Porque a gente está tirando supra-sumo. Foram duas páginas mesmo que o 25% não bateu, mas pode ser que seja isso, alguma coisa de ilustração. Ajuste na ilustração, às vezes a própria diagramação. Quando você está trabalhando também com imagem, né? E aí a imagem tem uma outra coisa, né? Ela tem um plus de leitura, né? Então a gente está trabalhando com uma narrativa, então você está falando da narrativa, aí o teu livro ele vai ter imagem, então a palavra do texto vai conversar com a imagem, então já tem um nível de comunicação e o conteúdo da narrativa outro. Então, assim, mesmo que fosse, tá tudo, tá errado porque tem uma página pra cá, não tem erro. Mas depois olha no texto para ver como você fez, onde você pôs, se ficou mesmo no texto, não tem problema, só estamos olhando. Sem problema, a gente vai ajustando o que precisa, sabe? O meu, deixa eu fazer propaganda do meu. Hoje. Eu tirei os percentuais dele, eu não lembrava onde estava. Eu tirei hoje, anotei para olhar, não deu tempo de olhar. Esse aqui, eu planejei antes, eu já tinha feito outro. Ixi, eu nem sei aonde está o outro. Eu fiz o primeiro. Fiz o primeiro com o PROAC, fiz sozinha em 2009 e 2010. Depois publiquei, vendi. Tipo a Manu, que o teu primeiro também
o seu primeiro já é superior e muito, muito superior ao meu primeiro. Ele tem os percentuais de 25 e tal, porque eu já sabia. Mas em termos de cena e sequela, que você já viu, que a gente vai começar a entrar, e no próximo encontro a gente vai falar mesmo, né? O meu primeiro é um fiasco. Fiasco, sabe? Eu entendia de ser atriz, não de escrever cena para literatura. Né? Tem de fazer cena para dramaturgia, entrar como atriz e resolver. Nesse aqui, eu estava trabalhando outro já com o James, tentando acertar aquilo, já fazia um ano. Aí houve a possibilidade de um outro edital, eu quis criar uma história paralela para poder continuar trabalhando no universo, e eu acabei criando uma história anterior aqui. E aí eu tinha a opção de que eu podia abandonar aquele, no sentido assim, de abandonar aquele livro, partir dessa história e criar outros, depois seguir desse, né? E seguir com esse. Esse aqui eu só criei o esqueleto, a coluna, eu criei a coluna autoral e as vértebras. Então eu criei quantas cenas eu queria, eu não sei quantas eu propus naquele momento, não me lembro. Então eu vi um número de cena, tirei qual era a cena 50, qual era a cena 25, qual era a cena 75, pensei o que eu queria que acontecesse nesses percentuais que estavam nessas cenas, e a partir daí eu tinha então os buracos, sei lá, 1, 2, 3 é 10%, 4, 5, eu tinha preenchido só os percentuais. Então eu comecei a escrever as outras a partir de todos. Ela quer isso, tá conversando, vê tal pessoa, tá irritada, segue a pessoa, cai no negócio. 2. Acorda em outro lugar, sai da água, descobriu no caverna. 3. Saiu da água, uma escada, chegou em tal lugar. Foi meio por onde eu fui. É claro que igual eu tô falando aqui, igual eu falei da Chapeuzinho sai de casa para levar doces. Dá para criar 20 cenas aí no meio, fazendo direitinho toda a situação, né? Mas a partir daí, depois que eu fiz tudo isso, criei lá, sei lá, 20, 30, não lembro quantos, vamos falar em 20. Os 20 trechos, eu criei as cenas, que é o que a gente vai começar a entrar em estrutura de cena na semana que vem. Eu já falei dos elementos, mas não mostrei nada ainda. Comecei a criar, então, os todos das cenas. Criei o que eu queria, o que eu sabia qual era o objetivo, qual era o obstáculo, qual era o desfecho, se ia ter sequela ou não ia ter sequela, o que era na sequência. Ou seja, encadeei cada ação. Então, eu tinha primeiro lembrando dos nossos slides, eu tinha primeiro lá uma estrutura de ação, que era uma sequência de acontecimentos, e depois eu tinha, então, uma estrutura de cenas, que eram os pedacinhos todos estruturados. Quando eu escrevi, você vai escrevendo, você vai reajustando. E aí eu fui reajustando, fui transformando uma cena em duas. Então, se eu tinha 3 cenas, vamos supor que o meu 25 tivesse na cena 5. Conforme eu fui escrevendo, o que era uma virou 3, para que eu pudesse usar os elementos, criar subterfúgios, criar artifícios, criar suspense, né, trocar, segurar o ponto de vista para fazer um suspense em alguma coisa, esconder uma coisa, mostrar outra. Eu fui criando mais cenas. Então, o que era potencialmente para serem 3, primeiro eu transformei em 4, 5, 6, depois eu fui ajustando. Se tá, eu acho que tá. Não tenho certeza e não lembro onde era. Faz anos que eu não vejo meu livro. Mas eu tirei os percentuais, eu vou olhar onde tá, depois eu conto pra vocês. Tá bom? Porque não estamos aqui para falar do meu livro, embora seja de escritora, eu posso fazer propaganda. Vamos lá. Alguém mais quer contar do livro que viu, do que achou? A Jane... Posso falar? Pode! Acabei de lembrar que o Ju falou que você tinha levantado na mão, eu só lembrei agora porque eu não anotei. Desculpe, ainda bem que você falou. Então, o livro, né, que eu escolhi para fazer isso foi o Anne de Green Gables. Não conheço. É o livro que deu origem à série, né? A Anne com E. Ixi, não Eu conheço. ensinei. Tá famosa agora, a gente não assistiu. Não tomei conhecimento ainda, me conta. Ela é muito famosa agora, que foi pra uma série pra Netflix, só que eles cancelaram a série. Ih, não vou ver então. Xiii, tô brincando.
Não tomei conhecimento ainda. Eles gente. cancelaram para fazer as continuações. Ah, Refizeram o final e colocaram esse, gente, esse é o final, acabou. Não vai ter mais. beleza. Conta, Jane. Como é que tá aí? Então, e a Anne de Green Gables, ela tem assim uma característica muito interessante, que é descrever a vida de uma menina num lugar assim que seria um lugar assim longe, né? Um lugar caipira, no Canadá. Então, e ela é uma menina adotada, né? Então, é interessante porque eu fiz de algumas formas, né? Como você explicou, essa separação, né? E não deu muito certo. Até porque esse livro foi escrito, né, no final de 1800. Então, assim, não deu certo esse formato. Tá. Então, assim, eu resolvi fazer uma divisão diferente, que é meio esquisito, não sei se você faz isso também, mas ao invés de dividir pelo número de páginas, eu dividi pelo número de capítulos. E aí fiz as subdivisões, né? E dentro dessas subdivisões até que deu mais certo. Tá? Então, assim, são 38 capítulos, né? Então, seriam 13 capítulos, seria 25% desse livro, né? Os 50% estariam no capítulo 26, aproximadamente, 25,3 ou 25 ou 26, né? Aí, 75%, deixa eu ver aqui, 75%, onde que eu anotei? Eu anotei a lápis, né, no livro, 75% estariam no capítulo 33. E o final, que seria o capítulo 38, né? Tá. Tem alguns pontos de virada, né, em algumas partes do livro, não necessariamente nessas pontuações feitas. Assim, no primeiro 10%, que seria a página 49, bate, que seria o capítulo 3º, que é onde eles descobrem que a criança adotada é uma menina. Tá. Tá? Aí depois, nos 15%, até então, a hora que ela descobre, né, que ela foi adotada por engano, né, e pode ser devolvida, ela entra em conflito. E aí ela fica desesperada nessa luta de tentar ser aceita, e aí no capítulo 7, né, que a Anne faz a sua prece, então fica certo, aí já está em 15%. Tá. Onde que tá o 25%? Então, 25% só vai estar no capítulo 13. Espera aí, deixa eu achar minha calculadora aqui. São 38 capítulos, né? Se eu dividir 38 por 2, eu tenho 19. Então, 50% é 19. 50%? Porque se são 38 capítulos, a gente pega 38 e divide por 2, certo? Sim. Tá. Então, o capítulo 19 é o 50, divide por 2 de novo, a gente vai ter 9,5 em 25%. Você estava falando do capítulo 7, de 15% Isso. mais ou menos, né? O que acontece no capítulo 9? Qual é o título do capítulo 9? No capítulo 9, a senhora Raquel Linde fica devidamente horrorizada. O que acontece nesse capítulo? Nesse capítulo, ela, eu não lembro exatamente, mas ela faz alguma coisa que deixa a senhora Raquel, que ela rompe com o padrão, né, da época. Não é uma coisa muito educada, não é uma coisa muito delicada. Ela acha a menina muito revoltada, muito rebelde e fica horrorizada com isso. E isso porque ela tem personalidade forte. Isso gera para ela alguma coisa? O fato da senhora achar isso? O que acontece devido a esse achamento?
ela fica muito brava, porque ela fala o que ela pensa também, né? Ela é uma criança, ela sabe, mas ela tem a personalidade forte e ela fala o que ela pensa. E isso horroriza a dona Raquel. Mas, no capítulo seguinte, ela, contra gosto, mas para atender, né, os padrões da época, imposto até pela família que está adotando ela, que ela é muito grata, ela resolve pedir desculpas para a dona Raquel. Tá. Então, tá. Essas marcas, então, peraí. Essas marcas são sempre referências. Mais do que... Elas são matemáticas para a gente encontrar, porque naturalmente vão estar por aí, tá? E elas são marcas que elas têm uma esfera de acontecimento ligada a ela. O que você está me contando, então, que no capítulo 9, ela comete um ato, a forma dela se comportar horroriza a mulher, e isso no capítulo 9. No 10, ela tem que ir lá, então, pedir desculpas, decidir lá pedir desculpas para a mulher. Então, os 25% é marcado diretamente no personagem. Eu não sei como é a narrativa, tá? Eu não conheço a história, não conheço a narrativa, mas provavelmente, se você ler o capítulo 9, no fluxo de consciência dessa personagem principal, vai ter uma alteração no caráter dela, em como ela é. Vai ser, ou ela vai ter que passar por cima de alguma coisa para pedir essa desculpa, de como ela é. Ela vai ter que ser... É o que ela faz, né? Tá, então os 25% é marcado por ela passar por cima da... Ai, não sei nem que palavra usar. Mas ela passa por... Não queimar a ponte quando ela tem que agir de forma diferente do que ela agia, do que ela acredita ser certo. Mano, machucou muito? Opa, alguém machucou, que eu vi que entrou um som. Tá? Então, os 25%, que é esse capítulo, é a marca, então já que a gente está vendo por capítulos, então aí tá dentro do capítulo 9, tá essa mudança na vida dessa protagonista, que ela vai fazer alguma coisa que pode ser contra a vontade ou a favor da vontade, não sei. O importante é que ela vai fazer alguma coisa que ela nunca fez. E esse nunca fez vai queimar a ponte para outros acontecimentos. Se eu não me engano, você me falou que nos 10% descobria que ela era adotada, que é o capítulo 3, tá? Então estão aí, as cartas do jogo estão conectadas. Lembra que o Aristóteles fala? Cadê as... Eu já escrevinhei nas palavras do Aristóteles todas. Ele... Eu quero usar direitinho, não é princípio. Tá bom, deixa lá. Mas o Aristóteles fala então de um todo, né? E que esse todo, né? Ele ele tem uma questão de sucessão, de importâncias, né? Por isso que o princípio é aquilo que não importa o que veio antes, né? Uma sucessão de importâncias. Quando no capítulo 3 tem uma coisa que é a adoção, vou então imaginar, estou seguindo pistas a partir do storytelling, vou imaginar que essa questão da adoção é o que marca todo o livro. Que ele vai aparecer. Mila, só fazendo uma correção, esses primeiros 10%, tá? Tem a preparação para buscar a criança que está sendo adotada. Que até então eles vão preparando todo o ambiente, toda a casa para receber um menino. Só que chega lá para buscar e é uma menina. Então, nesses 10%, né, tá aqui, até fiz aqui uma anotação menina, né, porque eles esperavam um menino, e ela já tinha 11 anos de idade, tá? Então, era uma menina. Só que aí tem mais todo um trabalho que ela chega toda deslumbrada, porque não tinha família, fica toda feliz, toda animada, com aquela energia, né, de uma menina. E eles estão, assim, desesperados para contar para ela que ela veio por engano. Que ela vai ter que ser devolvida. E aí tem todo um desespero, mas eles, o irmão, ele é muito mais sensível, gosta da menina, a irmã é mais prática. Então, quer devolver logo. Então, é a Ana que é adotada, é isso, Ana?
Anne, A Anne tem quantos anos? 11 anos. 11 anos, tá. Ó, então a gente ficou com os 25 no 9, 50% tá no 19. O que tem no capítulo 19? Qual que é o título Só dele? para entender o cálculo que você fez, porque eu peguei 38 e dividi por 3. Você dividiu por 4? Por que você dividiu 38 por 3? Começo, meio e fim. Tá, se fosse assim, você teria que dividir por 4, porque são 4 partes iguais. No caso, eu estou procurando 50, a metade. Eu quero, não pensa mais na estrutura de começo, meio e fim, pensa só em percentuais. Se são 38 no todo, aí é matemático. É metade de 38. Você vai dividir por 2. Você pode dividir por 4, que aí você vai tirar os 25. É só o modo de proceder. O modo da Dora foi ótimo, que eu não sei nem fazer de novo. Depois eu preciso raciocinar melhor. Mas Aí seria com 9. 38, isso, 19. Qual que é o título aí do 19? 19 é um recital, uma catástrofe e uma confissão. Ele já prepara para o que vai vir. Você lembra mais ou menos o que vai acontecer do capítulo 19 para o 20? O 19 para o 20, não me lembro exatamente. Qual que é o título do 20? Não me lembro o que acontece nesse capítulo, viu? Me dá o título do 20. O 20, uma boa imaginação dá errado. Tá. Então, ó, ali ele já tá pelo título dizendo que vai ter alguma coisa que vai acontecer. Tá? Uhum. Tudo bem que a gente não lembra. É claro que sempre acontece em várias coisas. Deve ter um ponto de virada aí. Como eu não sei, a história fica difícil. Estou tentando adivinhar mesmo. Eu sei que o seu capítulo 28, ele é a marca dos 75%. E aí a gente precisa saber o que está acontecendo, para saber se esses 25% estão relativos a uma descoberta do próprio personagem, se está relativo a um meteoro que cai e muda a vida de todo mundo, tá? Se fosse, a gente poderia contar a nossa história em conjunto deste momento atual de pandemia. A gente poderia colocar uma pandemia nos 25%, depende do que você estivesse fazendo, e uma pandemia te impede de continuar realizando. A gente, por exemplo, começou esse curso presencial. Então houve um impedimento além da gente. A gente poderia colocar uma marca de 25% que é de fora. Então a gente precisa saber o que está acontecendo naquela região da marca dos 25% para compreender o que está acontecendo. Entendeu? Sim. Que não é muito preciso, né? Não é. O que é preciso é o acontecimento que vai ter. Tá? Que vai ter desenho, que vai ter ponto de virada, que você vai ter uma trajetória com desenho, você vai, se você não teria narrativa. Tá? Então vai. Sim. Agora, se essa pessoa que fez esse livro, esse autor, colocou além dos 25, porque você pode ter marcas em todos. Eu e o Ju fizemos o planejamento de um livro, uma encomenda de um livro, em que a gente trabalhou 100 cenas, a gente trabalhou cada cena em um percentual, e a gente foi construindo passo a passo. Então, depende do que o autor faz. Isso quer dizer que a gente tinha uma cena de 25%. Ao mesmo tempo, eu estou lendo um livro agora, estou trabalhando no material de um autor, que o acontecimento dos 25% se dá por 10 cenas. Que é um conjunto, então é uma sequência que formam os 25%. E embora, igual a Emanuele deu o depoimento dela, eu não sabia, tal, eu já vi outros materiais da Manu e sei que ela trabalha os percentuais. Tá? Esse autor, quando eu conversei com ele sobre os percentuais, embora ele tenha feito um curso lá atrás, ele falou, eu não sabia, eu não lembrava disso, mas está tudo construidinho. E aí fica... mas depende, a gente precisa saber o que está acontecendo na história. Sem a gente saber da Anne e tal, a gente não tem como a gente brincar com o livro, a gente tem que saber um pouco do que está acontecendo. Igual a Dora falou, aqui mais ou menos aqui está acontecendo tal coisa, aqui do livro da Dora deu certinho. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, 50% está no 19%. Para a gente saber o que está acontecendo, tecnicamente, agora, sem conhecer a história,
eu tenho que ler o 18, 19 e o 20. Dentro, aí dentro vai ter o arco dos 50%. E aí vou te dizer outra coisa. Se esse livro, vamos falando de estrutura, a estrutura aristotélica é uma delas. Se foi uma estrutura pensada para o público feminino, no sentido de funcionamento mental, tá? Gente, não nessa coisa chacota que a gente vive hoje, mas num tipo de história que se faz para o nosso lado feminino, né? Que é uma história mais para o romance, digamos assim, no sentido que podem ter uma história de mãe e filho, que é uma história de amor. Eu brinco com o Ju, eu falo que no fim todas as histórias são histórias de amor. Você pode olhar todo o filme, você consegue resumir, a essência dele é uma grande história de amor. Pode ser por um carro, pode ser por uma profissão, tá? Uma grande história de amor. Então a gente precisa saber do que acontece num determinado âmbito para conseguir acertar. Nem sei o que eu estava falando quando eu comecei a falar, já misturei tudo. Tá? Mas então, me entendeu? Então, para você procurar dentro desse livro seu, você vai olhar o 18, o 19 e o 20. Ah, lembrei por que eu estou falando disso. Por quê? Se for uma estrutura para o feminino, ela vai estar, a grande virada dessa menina vai estar nos 62%. Tá? A gente está falando só da macro, a gente está só procurando. Dentro dessas tem um monte. Tá? A gente está falando de uma que nos permite compreender as outras. Não daria para a gente nem começar a conversar sobre narrativa falando de estrutura que está um marco no 62%, sem poder falar de Aristóteles, sem poder falar desses percentuais. Então, assim, se esse aí, vamos supor, for para o feminino, tiver dentro desses manuais de blockbuster feito para milhões, quer dizer, não pode dar errado. Então ele vai se ajustar muito a essas pessoas, ao Aristóteles, ao Campbell e ao Jung, vai se ajustar muito quando quer um filme milionário, um livro que já está indo aí para, se tem série, está indo para muitos países, ele vai se ajustar. Por quê? Porque ele precisa de gerar identificação com um número maior de pessoas. Cada estrutura, cada percentual, cada design, cada desenho de narrativa que a gente faz, vai colocando nos nichos, vai apontando para algumas coisas. Então pode ser, Jane, que você olhando 18, 19, 20, você vai descobrir que ele está no 62, e aí então você vai ter que procurar outros percentuais, você vai procurar 12 a menos dos 50, você vai trabalhar de 12 em 12, tá? Pode ser que a gente descubra que ele esteja colocando 100% dentro de cada pedaço desse. Por quê? Se existem mais protagonistas, se tem narração de outro ponto de vista, pode ter uma estrutura em cima da outra. Gente, isso aqui é igual novela, que tem núcleo, 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 núcleo. Cada núcleo abre uma linha dessa nova. Para quem já editou áudio, editou vídeo, que tem lá as pistas, cada pedaço que a gente abre da história pode ter uma estrutura dentro da outra. Então, tem 90% dos livros vão estar próximos. Eles podem sim estar obedecendo a outras. Podem ter duas, pode um personagem viver um percentual, o outro viver outro, e o macro das duas histórias juntas, comédia romântica. Tá? O feminino vive um percentual, o masculino vive o outro, a estrutura dos dois juntos vai pro clássico. Alguém falou Camila, queria perguntar alguma coisa. Pode falar. Eu mesma, Camila. A história, ela gira muito em torno da própria Anne. E nessa saga de ser aceita primeiro pela família, depois aceita na escola, depois aceita pela comunidade, depois aceita pela sociedade, depois aí sim, ela volta à família e aí maturidade. Legal, isso que você contou da essência, a gente conseguiu ver nos 25%, que ela precisa de aceitação, ela vai lá e vai pedir desculpas. É a jornada dela. Então, talvez, pode ser que esteja dentro de uma jornada heróica que o ajuste esteja obedecendo não aos 50, mas 45, 55, tá? Jane, é por aí, você pensou certo, é por aí que a gente pensa. A única coisa que na operação estava dando diferença, que você precisa acertar, que você dividiu por 3.
Eu dividi por 2 porque eu achei os 50% primeiro. Mas se você pensar no começo, meio e fim, você divide por 4. A primeira parte é começo, as duas seguintes são meio e a seguinte é o fim, que é a última. Tá bom? Mesmo assim é melhor dividir metade, Só metade, respondendo metade. aquela questão inicial, é um livro que foca muito o universo feminino mesmo. Pode ter aí um livro bom, pode ser um livro bom de estudar essa estrutura feminina que deve estar no 62%. Acha aí, aproveita para o teu aprendizado, aproveita que você tem ele, se interessa por ele, procura os percentuais aonde estão, olha aonde está o 62, mais ou menos 50, 55, 60, para quem quer estudar, gente, para quem quer praticar, porque o storytelling precisa de prática, aí o estudo de narrativa e o contar, bom, tudo precisa de prática, né, gente? Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente fazer cada vez melhor precisa de prática. E o trabalho com os percentuais também. Aproveita, gente, tira ele, põe aí no capítulo, começa em tal página, é tal percentual, dá uma olhada, vai lendo ele. Se você já achou, a principal resposta que a gente tem que ter para começar a observar, que é uma jornada de tentar ser aceita, buscar ser aceita, né? Então, onde que isso está aparecendo? Se os percentuais estão intimamente conectados a isso, como é que isso aparece? É estudo. Muito bacana. Vou seguir aqui mais um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisinha? Não é nem mostrar o livro, porque já são 17h08. Nem é falar exatamente do que você achou. No próximo a gente vai falar mais um pouquinho disso para quem quiser mostrar. Só se alguém quiser perguntar alguma coisa. Na verdade, eu só queria fazer um comentário sobre esse livro da Anne. Legal. Então, eu acho que esse livro, ele é mais como se fosse o capítulo fosse uma história. Tipo, os 10% tipo, um capítulo conta uma história na vida dela, que ela está lá e sobreviver e tal, tudo bonitinho. E o outro capítulo é outra história. É como se fosse um livro de vários contos, eu acho. Essa é a impressão desse livro. Bem legal. Então, a partir dessa impressão, Ana Slim, você pode procurar dentro de cada capítulo, e aí você conta as palavras, procura onde estão os percentuais e vê como é que está essa narrativa. Dá para ver dentro de qualquer todo, cada capítulo é um todo. Gente, cada cena é um todo, a gente vai vendo os todos. Ok? Quero falar aqui um pouquinho, mostrar umas coisinhas. Põe para mim o material, põe a 9. A 9 é o que a gente estava falando. Põe a 10. Só para o pessoal ver. Só um minuto, por favor. Sim, deixa eu ajudar na outra. Deixa eu só compartilhar também aqui. O pessoal recebeu? Do Zoom. Põe na próxima. Tá, o que a gente conversou agora nesse, né, como fazer os percentuais, foi legal que eu pus aqui Zibaldone, que é o meu modo de proceder da Camila. A Dora mostrou o modo de proceder dela para achar os percentuais pra gente hoje. Foi muito legal, porque assim a gente pode observar que existem possibilidades de fazer os cálculos até diferente, né? Estamos falando de narrativa. O importante é 10% de um todo é sempre 10%. Isso é importante da gente seguir, aí a matemática manda, tá? Nesse material que vocês estão vendo, tem só então uma colinha do que eu fiz aqui. Eu não coloquei, eu fiz só os percentuais, não tá aqui o número de palavras, porque eu fiz na mão, tá? Mas aí vamos lembrar então que se for do meu jeito, vai somar as páginas que eu tirei. Eu acho que o jeito da Dora, Dora, grava pra gente ali põe no WhatsApp, como é que você fez o cálculo, que eu já esqueci. Camila.
Não, é Eu sou sério. Foi muito melhor Eu que sou- o meu. Foi mais fácil. eu sou muito atrapalhada, de repente eu entendi errado o que você fez. E você falou chegou ao resultado certo, é isso que importa. Tipo assim, gente, cola da Dora, ela respondeu B, tá certo, ela só não sabe se ela fez o cálculo matemático correto, mas o resultado tá certo. Ó, o importante é assim, encontrem o jeito de vocês. O importante é lembrar que se o livro está editado, tem que desconsiderar no todo a parte onde não tem o livro e calcular o 100% local na página certinho, onde está os 10%. Treinem durante a semana, treinem que a gente ouve mais 2 pelo menos na próxima semana, tá bom? Então essa parte é só para como registro, lembretinho, tá? Aqui eu trouxe uma citação do Brunner. Mudei o... Desculpa, eu achei que eu que estava comandando a transmissão. Eu trouxe uma citação do Brunner, que está no livro Atos de Significação, e é bacana que a gente acabou, né, também citando o Jung, Campbell não tem como não citar, né? Mas é alguém que está falando de narrativa, que está falando sobre isso em outra área, e que se a gente beber dessas coisas também, nos podem ser muito interessantes. Então, começa a ficar claro por que a narrativa é um veículo tão natural à psicologia popular. Ela lida quase que a partir da primeira fala da criança com o material da ação, Aristóteles, e da intencionalidade humana. Vamos entrar mais na intencionalidade do personagem dentro das estruturas de cena e intencionalidade humana da estrutura macro é este pensar, é este pensamento, é esse funcionamento da história, como ela funciona, é como ela é a orgânica da história. Eu gosto do próprio, ele usa morfologia quando ele fala dos contos maravilhosos, ele é específico, ele está falando de um recorte, que são os contos, mas a história é um organismo, né? Já citei lá atrás, é um sistema, mas a história é um organismo vivo e as coisas vão se ajustando. Assim como nós temos a mesma estrutura humana, a nossa coluna, os nossos músculos, tudo em nós vai se ajustando ao individual. E a história é a mesma coisa, ela tem essa parte orgânica. Então o Brunner, vou seguir com o Brunner, ele está falando então que a história lida com o material da ação e da intencionalidade humana. Ela intermedia entre o mundo canônico da cultura e o mundo mais idiosincrático dos desejos, crenças e esperanças. Ela torna o excepcional compreensível, mantém afastado o que é estranho, salvo quando o estranho é necessário como um tropo. Ela reitera as normas da sociedade sem ser didática. Ela pode até mesmo ensinar, conservar a memória ou alterar o passado. Nesse trechinho do Brunner, que está falando de atos de significação, está falando diretamente para a psicologia, ele traz para a gente alguns elementos que estão dentro da narrativa, porque estão dentro do humano, né? Se existe uma máxima que é o humano, né, o homem cria Deus à sua imagem e semelhança, a gente também cria a narrativa à nossa imagem e semelhança. Esses desejos, crenças, esperanças estão expostos, claro, em personagens, em essências de acontecimento, mas é isso que ele está chamando de intencionalidade, material da ação e da intencionalidade humana, que é o nosso material de trabalho com as narrativas. Próximo. Passando aí para vocês, relembrando o seguinte, tá? Tem aí então na tela o nosso exercício 5, dentro do nosso Zibaldone, só seguindo com a nossa estrutura, foi
quando no final do nosso último encontro eu disse para vocês procurarem nos livros os percentuais, observarem, tá? Não, mentira, esse foi o 6, foi do 5. Doida. Desculpa, moço da técnica. O que é? Não, eu que pulei. Você foi certo. Eu pus errado. Tá, você tava falando de outro. Eu tô falando, mas eu tô achando que eu tô falando do seguinte, entendeu? Eu tô lendo 5, tô vendo o 2 e tô falando do exercício seguinte. Só um minuto.